Professor André Campos, seja muito bem-vindo ao projeto de Memória Institucional e Historiográfica do Departamento de História da UERJ, o MIDIS. É um prazer recebê-lo. Ficamos muito agradecidas pela sua disponibilidade e pela abertura para conceder a entrevista. Podemos começar com as perguntas? Muito obrigado, eu também agradeço o convite. Para mim foi importante também porque eu depois, quando eu recebi a lista de perguntas, eu percebi que eu tive que fazer um exercício de memória da minha vida, porque eu fiquei aqui ao todo 39 anos. Comecei a minha vida, não comecei a carreira acadêmica aqui, mas enfim, comecei porque foi concomitante à UF praticamente. Então, a minha vida acadêmica está muito ligada à universidade, a esta universidade particularmente, que foi onde eu trabalhei mais durante mais tempo e posso dizer onde eu tive mais prazer em trabalhar. Então, obrigado também. Obrigada, professor. Então, para começar, você poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória anterior ao ingresso na UERJ? Ensino básico, a sua formação universitária? Eu sou filho de uma família de classe média de subúrbio, então minha formação na época que chamava-se primário, ginásio e científico é todo da escola pública. Eu terminei o ensino, o científico, eu fiz científico, na verdade. Na época tinha uma divisão de científico e clássico. Meu pai me botou no científico, porque achava que eu ia ser engenheiro, mas enfim. Eu terminei o científico aqui no Meyer, no Colégio Visconde Cairu. E, enfim, e anteriormente também, a minha trajetória foi sempre em escola pública. Depois, já professor de história, eu fui professor de história do Brasil, né? Eu percebi que a minha formação de primeiro, segundo grau, ela se deu toda ainda sobre a reforma Capanema de 1942, porque a reforma Capanema só foi extinta em 1971 com a Lei 5692. Então, eu que estudei nos anos 50 e 60 ensino público, né, antes da universidade, ainda sou fruto da reforma Capanema. Eu tive aula de canto orfeônico, aula de artes manuais, enfim, era uma escola nacionalista, a gente cantava um hino todo dia antes de entrar em sala de aula, em silêncio, perfilado. Enfim, vocês devem conhecer, né, Sim. a história da reforma Capanema. E eu me dei conta disso depois. Bem, eu tive que fazer, para entrar no que a gente chamava ginásio antigamente, eu tive que fazer uma admissão, que era uma espécie de vestibular para entrar no ginásio. Não era automático, você tinha que fazer uma admissão. Quando eu terminei o científico aqui, no Colégio Visconde Cairu, eu fui para um cursinho pré-vestibular no centro da cidade chamado Status, que ficava em frente à Academia Brasileira de Letras, num prédio lá em frente à Academia Brasileira de Letras, onde eu tive excelentes professores. Alguns deles tinham sido expulsos da universidade, caçados pelo regime militar, por exemplo, o professor Manuel Maurício Albuquerque, que foi meu professor no cursinho pré-vestibular. Manuel Maurício foi professor da UFRJ e do Instituto Rio Branco e foi caçado, né? E ele sobreviveu, é, depois disso, durante anos, dando aula em curso pré-vestibular, e eu tive a sorte e o privilégio de ser aluno dele, né, o Maurício. Bem, depois do vestibular, aí eu fiz concurso para a universidade, na época era Seix Gran Rio, Uhum. para a UERJ, desculpa, para a UF. Até vocês me perguntam aí numa das perguntas, numa questão, se eu considerei a fazer concurso para a UERJ. Bem, vamos contextualizar aquele momento. Isso foi em 1900, final de 71, eu fiz esse vestibular, final de 71. Entrei na universidade em 72, governo Médici. A gente, nos cursinhos, os alunos, os próprios professores,
para quem ia fazer história, eles nos avisavam, nos sugeriam fazer concurso para a UF, para não ir para a UFRJ, porque a UFRJ tinha sido devastada pelas cassações, pelas perseguições, etc. E a UERJ a gente nem ouvia falar. O que a gente sabia da UERJ é que era um lugar, um território da direita, um escolão dominado pela direita. Então, nem estava em cogitação ir para a UERJ. Eu morava no MER, fui estudar em Niterói, exatamente por conta dessa recomendação. Olha, vão para a UF, porque a UF ainda é. Primeiro, Niterói, naquela época, não tinha nem ponte, né? Era um território ainda relativamente livre, digamos assim, né, da perseguição, da ditadura. A UFRJ estava devastada e tal, tal, tal. Eu digo relativamente livre porque, apesar da gente, de fato, os professores tinham mais. Eu tive muitos professores marxistas, né? Mas ainda havia muito cuidado. E, por exemplo, eu lembro que teve pelo menos dois professores um que não conseguiu ficar lá e outro que não conseguiu ser contratado por causa de uma coisa chamada atestado ideológico, não sei se vocês sabem o que é, né? E também a UF teve dois estudantes desaparecidos, um nas ciências sociais e outro na economia. Esse da economia, inclusive, eu conheci porque ele viajava comigo na barca. E um dia ele sumiu, né? Que é o Fernando Santa Cruz. Então, assim, mas de qualquer jeito, a UF, comparando com a situação da UFRJ, era um lugar, enfim, onde você tinha uma certa liberdade. Então fui para a UF, escolhi a UF, fiz a minha graduação lá entre 1972 e 1976. Em 75 eu terminei a como é que para você dar aula, né? O curso é dividido em licenciatura e bacharelado. Não sei se ainda é assim. Sim. Né? Então, eu fiz a licenciatura, terminei a licenciatura em 75, ainda fiquei um ano fazendo bacharelado. Aí eu comecei a dar aula. Aliás, comecei a dar aula antes mesmo de terminar. Bem, antes da aula, eu tive uma experiência de trabalhar como estagiário na organização do Arquivo Histórico do IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. O IBMEC tinha contratado a professora Maria Bárbara Levi, que é a professora de História Econômica da UFRJ, para organizar o arquivo histórico. E ela tinha alguns, digamos, estagiários dela. Um deles era o professor Manuel Luiz Salgado Guimarães, que foi professor aqui também, foi meu colega da UF. E o Manuel me chamou para trabalhar com ele nesse projeto de organização do arquivo histórico da Bolsa de Valores. Isso foi em 1975, 4, 5, mais ou menos. Mas logo também, mais ou menos em 75, 76, eu comecei a dar aula em colégios particulares e vestibulares. Por quê? Eu ainda não estava formado, mas era uma época que existia muito mercado de trabalho. E faltavam professores para cursinhos e colégios. Então havia uma autorização que o MEC concedia para estudantes que já estivessem, se não me engano, no terceiro ano. Então a gente ia lá na representação regional do MEC, aqui no Rio, acho que era em São Cristóvão. Uhum. Levava sua documentação, tal, e recebia uma carteirinha. Com aquela carteirinha você podia ser contratado como professor de uma escola particular, de um cursinho vestibular, e era professor mesmo, carteira assinada. Não era um contratozinho assim, por baixo do pano, não. Aí eu comecei a dar aula em colégios particulares, comecei na Baixada Fluminense, Madureira, Meia,
depois Zona Sul, Tijuca, dei aula em cursinhos, vestibulares em colégios, e terminei a graduação 75, 76, fiz o meu. É importante. Tem um detalhe interessante também. Durante a graduação ainda tive a experiência de ser estagiário de pesquisa da professora Ismênia de Lima Martins, um projeto dela lá que enfim, ela contratou 2 ou 3 alunos de graduação e eu fui um deles. Isso foi em 74, se eu lembro bem. E, e aí eu me formei e comecei logo a dar aula. Eu já estava dando aula, continuei dando aula. Colégios da Zona Sul e tal. Aí eu tive uma experiência. Bem, naquela época não existia esse problema de violência dentro de escola como a gente está vivenciando hoje, né? Professor ameaçado por aluno, essas coisas não existiam. Mas tinha, claro, aluno bagunceiro, sempre houve. Criança e bagunça é sinônimo. E eu dando aula num colégio de rico lá no Leblon, colégio Madalena Kahn, nem existe mais. Eu cheguei à conclusão que eu não ia aguentar aquela bagunça. Eu falei, não, eu vou fazer mestrado e vou fazer carreira universitária, porque eu não vou aguentar essa coisa de criança e bagunça e tal. Aí eu fiz concurso para o mestrado da UF, que era, na verdade, aqui no Rio, o único mestrado em História. Naquela época existiam 3 mestrados em História no Brasil. Na USP, tinham em Demografia Histórica no Paraná, e o da UF foi o terceiro. Aliás, todos os meus professores, todos não, mas quase todos os meus professores na UF, na graduação, estavam fazendo mestrado. Só tinham 2 professoras com doutorado, que eram a Ismênia de Lima Martins, e a professora Aedil de Carvalho Prés. Os outros todos fazendo doutorado, né, nesse contexto. Perdão, professor, Pois fazendo não. doutorado ou fazendo mestrado? Não, desculpa. As professoras. Os professores outros... fazendo mestrado, tá certo. Obrigado. Não. Doutorado era uma coisa assim, enfim, impensável. Né? Os professores fazendo mestrado, e só existiam 2 doutoras na UF, a Ismênia e a Edil. E é isso. Enfim, a minha formação, né, já falei, não sei se eu respondi tudo. Respondeu perfeitamente. E aí logo depois comecei a dar aula e continuei dando aula, né? Enfim. Inclusive, o seu doutorado e o seu pós-doutorado aconteceram no exterior, né? Sim, bem, tem uma correção. O doutorado foi todo no exterior, foi na Universidade do Texas. O pós-doutorado, na verdade, eu fiz o pós-doutorado na casa de Oswaldo Cruz, mas com estágio de 4 meses lá em Nova York, na Universidade de Nova York. Sim. Então não foi o tempo inteiro, não foi o ano inteiro lá. Foi uma parte, foi um estágio, fazer pesquisa, mas aqui, bem, o pós-doutorado você sabe, é pesquisa, não tem nada de aula e tal. Então foi, na verdade, eu já estava trabalhando com história da saúde, história das doenças, essa temática que eu trabalhei no meu doutorado, né? Então fui na casa de Oswaldo Cruz, e aí eu pedi uma bolsa para ficar 4 meses em Nova York. E pensando na sua experiência no contexto americano, quais aspectos da organização institucional de lá te chamaram a atenção em contraste com o caso brasileiro? Você poderia nos contar como você percebe a importância da internacionalização na formação de pesquisadores e professores? Bem, essa questão da institucionalização e institucionalidade, né, o que mais me chama a atenção e chamou, e eu, na verdade, acabei, não é tendo problema, mas acabei tendo que me adaptar quando eu voltei, é a formalidade, a institucionalidade e formalidade que existe lá, em contraste com a nossa informalidade. Né?
Por exemplo, lá eu eu tive que ser aluno, porque o doutorado lá você faz cursos, não é, por exemplo, igual na Europa, que você vai, se liga a um professor, ao seu orientador e vai fazendo pesquisa, vai dar correlação direta. Lá eu virei aluno, voltei a ser aluno e eu já era professor universitário, já tinha livro publicado no meu mestrado. Eu publiquei meu mestrado em 1986. É, aliás, eu não falei isso, né? O meu mestrado eu fiz na UF entre 1979 e 1985. Olha quanto tempo. Isso é impensável hoje em dia, né? Sim. Naquela época a gente podia pedir prorrogação, tal. E também tem um detalhe, eu fiz o mestrado todo trabalhando, dando aula. Não tinha, né? Talvez até por isso eu tenha escolhido fazer o doutorado fora, porque eu queria ficar estudando e ter essa experiência, né? De ficar fora estudando 4 anos. É um privilégio, na Com verdade. certeza. E aí escolhi para os Estados Unidos. Por que eu fui para o Texas? Porque eu já conhecia o meu orientador, que era o Richard Grant, eu conhecia daqui, do Brasil. Ele né? Está vivo, mas está doente, coitado. Ele é um brasilianista, como se chamava na época. Mas voltando à sua questão, essa questão da institucionalidade é uma coisa muito séria lá. Há uma formalidade, não só com professor e aluno, entre eles e entre os alunos. Você não chama lá um professor, professor fulano, não, você chama doutor fulano de tal. Para você falar com um professor, seu orientador, a quem seja, você marca uma agenda com ele, né, com a secretária dele. E dentro de sala de aula há uma formalidade muito grande no que diz respeito a horário, por exemplo, né? Começa e termina, né? A, por exemplo, eu vou te dizer, todo curso no doutorado e na graduação também é assim, os alunos recebem o que eles chamam lá de um sílabus, Uhum. que é não só um programa do curso, né? Com bibliografia, mas a descrição de cada aula, que vai acontecer no dia tal, a aula será isso, tal, 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 o tema do trabalho, a data e a hora que o trabalho deve ser entregue numa caixa no departamento de história. Por exemplo, o trabalho final será entregue no dia tal, até às 5 horas, na caixa número 5 do departamento de história. Você vai lá e entrega, bota lá na caixa. Se você chegar lá 5:05, a caixa não está mais lá. Então, a gente aqui não é assim, né? Sim. Então, você pode imaginar assim, é, é, bem, eu sempre fui um pouco formal, bastante até diria, mas eu tive, evidentemente, como estrangeiro, né? Enfim, não é a minha língua nativa, eu tive que fazer um esforço para fazer esse doutorado, e eu tenho muita honra de dizer que eu fiz o doutorado nos 4 anos. Voltei com a tese defendida. Inclusive, quando eu cheguei aqui de volta na UERJ, o professor Reinaldo Guimarães, que era pró-reitor na época de ensino e pesquisa, veio me parabenizar. Ele encontrou comigo aqui no corredor. Eu falei, mas por que, professor? Não, você foi um dos poucos que voltam com a tese defendida. Enfim. Aí eu cheguei aqui de volta, diante dessa pressão toda para fazer esse esforço, e eu cheguei aqui meio que incorporando nessa essa rigidez. Os meus alunos, após a minha volta, por exemplo, Carlos Eduardo aqui, meu querido colega e meu querido amigo, uma pessoa que a gente se gosta muito, mas ele teve aqui um dia numa homenagem aqui a professores aposentados. O depoimento dele foi muito engraçado, porque o que ele disse assim, que ele conheceu um professor André mal, porque eu era muito rigoroso e às vezes até gritava com os alunos, e porque eu queria, na verdade, cheguei de lá tão, eu queria que aqui as coisas funcionassem dessa maneira, e não são assim. Agora é engraçado, foi perguntar para a Beatriz, Sim.
que foi minha aluna na UF, ela vai te dizer, vai te dar outra, outra visão do André professor. Mas enfim, então, no fundo da questão, né, essa coisa da rigidez, da institucionalidade, uma coisa muito séria lá que a gente, eu inclusive fiz um curso disso, tive que fazer um curso. É muito sério lá você citar as suas fontes bibliográficas, as suas fontes documentais, com muita rigidez, não só para fornecer informações para os que vêm depois, para os pesquisadores que vêm depois, mas para respeitar também a, a autoridade, enfim, o trabalho dos que te antecederam. Então é muito sério você, por exemplo, pegar uma ideia de um livro e não citar, ou enfim, ou por esquecimento ou de propósito. Aqui no Brasil acontece muito isso. Então eu também tive muito problema com essa história. Outra coisa importante de comparação, assim, as condições nem se falam. As bibliotecas, né, as bolsas de estudo lá que eles chamam de grants, eles têm bolsa para você quer fazer uma pesquisa no, sei lá, numa biblioteca X, você aplica, né, e ganha um dinheiro, $1.000, $2.000, vai lá fazer a pesquisa. Então, isso a gente não tem aqui. Agora, eu, para ser sincero com vocês, do ponto de vista intelectual, assim, da qualidade dos professores, eu não vejo que a gente fique atrás. Sabe? Eu acho que a gente perde nas condições materiais, nas condições de acesso da biblioteca e tal, mas a gente tem ótimos professores aqui e a gente não fica atrás, não. É claro que lá você tem mais oportunidade de conhecer gente do mundo inteiro. Aliás, isso acho que responde a sua outra questão, né? É importante o trânsito internacional porque você conhece gente. Você vai para os Estados Unidos, você conhece gente do mundo inteiro, né? Faz contato com colegas do mundo inteiro e eu acho que isso também é um grande diferencial. Foi uma coisa importante para mim. Muito obrigada, professor. E o seu processo de ingresso como professor e como a UERJ entrou na sua vida? Você poderia nos contar um pouco também sobre isso? Sobre como você chegou à UERJ? Sim. Não foi nada, digamos assim, romântico. Vamos botar o contexto. Isso foi... Olha, 1982 era uma época que eu já estava dando aula, né, aliás, minha primeira experiência como professor de faculdade, não era universidade, foi faculdade, foi numa faculdade que não existe mais, chamado Centro Unificado Profissional, entre 1979 e 1980, janeiro de 82, que ficava em Jacarepaguá, que era uma dissidência da PUC. Ela tinha sido fundada, se não me engano, em 1976 ou 77, por algumas professores da PUC, e tinha curso de comunicação e jornalismo, que era o forte deles, letras, e tinha um terceiro curso que eu agora não estou me lembrando, mas o forte era comunicação, jornalismo e tinha letras. E tinha gente muito boa dando aula lá, inclusive alguns ex-caçados, como a professora Eulália Lobo, né? Enfim, jornalistas de nome, como... Não é o nome dele, meu Deus, ele está vivo ainda, foi jornalista da Folha de São Paulo até pouco tempo. Agora esqueci o nome dele, mas enfim. Então fui para lá, convidado pelo meu amigo e compadre, professor José Luiz Werneck da Silva, que tinha sido professor, era na época professor também da UFRJ, infelizmente faleceu de câncer já tem um tempo, e ele me chamou para ir lá, para dar aula lá, isso foi em 79. E foi a minha primeira experiência como professor universitário. Não era uma universidade, não era universidade, mas era uma faculdade particular.
E aí o que acontece? Eu te falei que eu dei aula lá até janeiro de 82. Em janeiro de 82, essa faculdade ela foi vendida para um grupo da caderneta de poupança Delfim. O dono da caderneta de poupança Delfim era um cara chamado Ronald Levinson, que demitiu todo mundo. Nós chegamos lá no dia 4 de janeiro de 1982, nós, professores, o portão estava fechado, fomos impedidos de entrar, estava todo mundo demitido. Eles tinham outro projeto para aquilo ali. Enfim, e aí fiquei desempregado. E na época o Brasil estava numa situação econômica muito ruim, era a crise da dívida. Em 82, vários países latino-americanos tinham quebrado, ido para o FMI, e o Brasil também seguiu esse caminho. Aí eu fiquei um tempo, 6 meses, fazendo uns cursos livres, por exemplo, no CEP, que era existe ainda, o Centro de Professores do Rio de Janeiro, que é o Sindicato de Professores, né? Eu fiz uns cursos para ele, eu também fazia parte do CEP, então, cursos de História do Brasil, organizava, né? Fiz também um curso no Bennett, organizei um curso no Bennett chamado História Social da República Brasileira. E aí, no meio do ano de 82, eu comecei a dar aula na Hélio Alonso, na faixa. E aí, quando chegou. Nessa época, 82 foi. Exatamente, 82 também, em agosto, eu consegui um contrato, alguém me chamou, um contrato temporário na UF, para dar aula de História do Brasil, mas era aquela coisa que chamava na época professor visitante. Sim. Se tinha um contrato de 6 meses, que podia ou não ser renovado, ganhava uma mixaria. Então, na verdade, por que eu vim para a UERJ? Por que eu fiz o concurso para a UERJ? De novo, o contexto. Em 82, houve eleição, para a primeira vez depois da ditadura, eleição para os governadores. E Brizola ganhou a eleição no Rio de Janeiro. O vice do Brizola era o Darcy Ribeiro, que foi nomeado chanceler da UERJ. Você sabe que a UERJ, o chanceler da UERJ é sempre o governador. Né? Você sabe, é um título honorífico. Mas aí, claro, o Darcy era o Darcy, professor, né, antropólogo. E o Darcy falou para o Brizola que queria ser chanceler, e graças ao Darcy e ao Brizola, a UERJ abriu concursos públicos, não existia concurso público aqui. Aqui ainda era o sistema dos catedráticos. Sim. Então, aí eu soube, eu não me lembro como, tem concurso aberto para o Departamento de História da UERJ, eu vim aqui, não conhecia ninguém, me inscrevi, fiz o concurso, eram 17 candidatos, eu sei, porque eu lembro bem, porque para mim foi uma história meio complicada, e passei em primeiro lugar. Então eu tenho a honra de ser o primeiro professor concursado aqui do Departamento de História. Mas eu falei para você, eu estava, na verdade, querendo emprego, eu estava querendo era um jovem, né, querendo me estabelecer, né, no mercado. E tinha essa situação na UF precaríssima, tinha 20 horas. Para você ter uma ideia, eu tinha 20 horas na UF, nesse contrato que se renovava ou não tinha direito a nada, férias, nada disso. Eu ganhava 70 alguma coisa, 70 dinheiros. Não sei se era cruz, não me lembro qual era a moeda. E eu morava num apartamento em Santa Teresa e pagava 50 dinheiros de aluguel. Então era assim. Então eu vim para cá querendo um emprego. Ótimo, passei em primeiro lugar, fui contratado 4 de março de 1984. Minha carteira foi assinada. 10 horas de contrato, dos quais 9 horas eu dava de aula. Imediatamente depois disso, foi em março. Logo depois, em março também,
abriu o concurso para a UF e eu, como era professor visitante, fui inscrito ex officio. Sim. Fiz concurso, passei em quarto lugar, eram 4 vagas, mas passei. 20 horas. 2 concursos públicos. Eu fui, durante algum tempo, eu não me lembro quanto tempo, professor das 2 universidades, concursado, 10 horas num, 20 horas na outra. 30 horas. Isso, hoje em dia, é impensável, inimaginável, né? Mas não existia essa história de DE, enfim. DE na UF até parece que existia em outras áreas mais importantes ou tituladas, né? Mas é um privilégio. Mas, enfim, aí, desculpa, eu já me perdi. Você perguntou a minha formação, eu já falei da formação. Sobre o ingresso na o UERJ. ingresso na UERJ. Aí eu fiz o concurso para cá, passei em primeiro lugar. Teve um estresse no meu concurso e eu devo agradecer aqui, registro aqui a meu agradecimento à professora Marilena Ramos Barbosa, que era chefe de departamento e professora do departamento de História, e foi que segurou aqui a onda, porque teve uma briga aqui na banca, enfim. Mas a Marilena, percebendo, porque os tempos eram outros, era um concurso público, não era, né, como era antigamente, vai aqui, vai lá. E ela que bancou meu nome. E agradeço a Marilena ter entrado aqui com justiça. Aí eu fiquei um tempo dando aula aqui e lá, quer dizer, um tempo não, muito tempo, mas aí eu tenho que falar uma coisa, assim, o meu primeiro ano aqui foi muito difícil e muito sofrido. Eu sofri muita perseguição, preconceito dos professores mais velhos, claro, nem todos, né? Já tinha, a Lúcia Baixa estava aqui, a Marilena, o Luiz Edmundo e outros professores que já morreram, o Sertã, a Marilena, tinha uma Marilena da História da América que era um doce também de professora. Mas a barra foi pesada para o meu lado. E porque, enfim, a UERJ estava mudando e de repente chega esse cara que ninguém conhecia, né, gay, ainda tinha isso, tinha uma homofobia horrorosa. E aí não é falsa modéstia, mas uma pessoa que estava fazendo mestrado, que tinha uma bibliografia atualizada, os alunos me adoravam. Os alunos me adoravam. Isso provocou muito conflito aqui. Tanto é que em 2005, no ano seguinte, ainda Brizola, governador, o meu amigo Marco Antônio Melo, que é professor da UFRJ, ele está aposentado, mas enfim, antropólogo, meu querido amigo, tinha sido nomeado diretor do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Ele me chamou para ir trabalhar com ele, eu fui. Claro, o reitor autorizou, né? E eu fui, fiquei lá 85 e 86. Quando eu voltei em 87, isso aqui estava muito diferente, porque os alunos, aí o movimento estudantil e também a entrada tinha acontecido outros concursos, a Tânia Bessoni, quando eu voltei já estava aqui. Entre outras coisas, os alunos tinham feito o enterro do departamento de História, com caixão aqui nessas. Então a coisa realmente começou a virar seriamente. Então voltei em 87 e aí a situação já estava bem melhor, bem melhor. Mas 85, 84 foi um ano muito complicado aqui para mim. Os alunos ficaram frustrados porque eu fui para o departamento, fui lá para o arquivo, mas eu falei, gente, eu não vou aguentar essa barra aqui não. Era muito ruim o negócio. Tinha umas pessoas horrorosas e naquela época não existia um instituto de história, era ciências sociais, letras não, desculpa, filosofia e história juntos. A filosofia não. Agora, nas ciências sociais tinha umas pessoas horrorosas. Enfim. Aí eu continuei a minha vida, defendi, eu já tinha, isso foi em 87, eu tinha defendido o mestrado em 85,
Então, logo depois que eu entrei aqui, eu defendi o mestrado, publiquei meu livro em 86. Isso, aliás, também foi um problema, porque a maioria dos professores aqui não tinha mestrado, não, nem sabia direito o que era isso, mas enfim, também não vamos entrar muito nessa história, não. Vamos passar adiante. Levando em conta o seu tempo na universidade, Uhum. como você avalia as mudanças temáticas, metodológicas e teóricas pelas quais o curso de História passou? Em sua análise, essas mudanças acompanham as modificações no cenário da historiografia nacional? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Quando eu cheguei aqui, em 84, para dar aula de História do Brasil, eu posso dizer, aí eu não queria ficar, enfim, mas essa tem que falar a verdade. Eu posso dizer que eu trouxe uma bibliografia nova, nova na época, né? Porque afinal de contas eu estava fazendo mestrado, eu dava aula na UF também, e lá eram outros. Aqui era muito conservador, muito ainda tradicional, digamos assim. Então, a bibliografia que eu trouxe para cá, além dos clássicos, né? Porque eu sempre continuei, mesmo depois, eu sempre voltei para os clássicos, Caio Prado, Sérgio Buarque, mas eu acompanhava a bibliografia de história do Brasil, né? As temáticas de história do Brasil, na época, escravidão, terra, trabalho livre, trabalho escravo, Maria Silvia de Carvalho Franco, enfim. Fernando Novaes, era a época das grandes interpretações, né, dos Sim. grandes. Fernando Novaes, o sistema colonial e tal. Então, é a bibliografia que eu utilizava, e isso era novidade aqui. E depois a coisa foi, eu estou vendo aqui, ó, o livro do Sidney Chalub, né, Cidade Sim. Febril. Depois, especialmente depois que o mestrado aqui foi criado, e também que os concursos foram acontecendo, as pessoas foram entrando, a UERJ acho que entrou, digamos assim, né, no, entrou no ritmo, entrou no concerto, né, digamos, das universidades do Rio de Janeiro. A UERJ era muito afastada, muito à parte. Como eu falei no início, né, não considerei, a pergunta considerou fazer o vestibular aqui, ninguém, não se considerava isso, era um território hostil. Então, mas eu acho que aqui as coisas mudaram muito para melhor, e cada vez está melhor. E, sem dúvida, as temáticas metodológicas, as temáticas historiográficas, a bibliografia, elas acompanham aí o que está acontecendo no Brasil e no mundo, não tem dúvida disso. Não tem dúvida. Você considera que você presenciou momentos institucionalmente paradigmáticos na universidade? Gostaria de falar para você. Assim, até bem, a minha entrada aqui já foi, né? Primeiro concurso público e tal. Então, acho que isso merece ser registrado, não só eu, mas enfim, os concursos que aconteceram a partir do governo Brizola. Mas uma coisa importante também, que o chanceler, o Darcy, o Brizola, não só autorizaram, pressionaram, né, determinaram a história dos concursos, mas a eleição para o reitor, que não existia. Então foi importantíssimo a gente começar a eleger os reitores, e eu quero registrar os dois primeiros reitores que eu tenho maior respeito, convivi com eles muito. O professor Ivo Barbieri, que foi o primeiro reitor eleito, e depois o professor. Tá aqui o nome que eu anotei para não esquecer o nome de ninguém. O Ézio, professor Ézio Cordeiro, que depois, que foi o Ézio, inclusive, foi um dos idealizadores do SUS, e foi depois superintendente chamava na época INAMPS, né? Agora, em relação, foram os dois primeiros eleitos, né? Mas eu queria marcar uma coisa importante dentro da sua pergunta, que é o seguinte: a, foi o Ivo
que convocou, o Ivo Barbieri, convocou na administração dele um seminário interno na universidade para discutir pesquisa na universidade. Para você ver como é que a UERJ era naquela época. Assim. É claro que tinha as faculdades de ponta, digamos, as escolas, os cursos de ponta. Direito, já eram de ponta, medicina, odontologia, já eram, né? Mas na área das humanas, então ele convocou um seminário interno para discutir pesquisa. E eu lembro de participar, ouvir, né, esse seminário, e a partir daí, eu acho que, ou acho não, com certeza, houve um estímulo para que, digamos assim, os cursos que não tinham essa tradição, como direito e medicina, etc., começassem a se organizar e produzirem suas pós-graduações, seus mestrados, etc., né? Então, esse momento é um momento importante. Outro momento, assim, para pular, para não ficar muito. Não sei se vocês. Estou falando demais, me lembro. Acho que tem um outro momento importante, isso bem mais para cá, que foi. Bem, teve. Antes de criarem a DE aqui, criaram uma bolsa de produtividade, que eu esqueci o nome dessa bolsa de produtividade, que começou, digamos, a suprir esse papel de, como não tinha DE, fazia esse papel. Eu esqueci o nome dessa bolsa. Era uma forma... Pró-ciência, obrigado. Isso aí. Pró-ciência é um momento também importante, tá? E depois a própria institucionalização da DE, que foi, se não me engano, 2012 ou 13 já. Bem aqui. Que é importantíssimo especialmente para a área das humanas, né? Então, eu acho que, para não ficar repetitivo, eu acho que sim, a abertura da universidade para fora, para outras universidades, para essa convivência acadêmica que começou a acontecer a partir da eleição do Brizola, da realização dos concursos, e depois com a DE e com a institucionalização das pós-graduações. Aliás, eu não me lembro quando é que começou o mestrado aqui, não lembro quando. Mas também foi uma coisa importantíssima, porque o mestrado ele vai dar... A UERJ, na verdade, não era muito considerada, né, pela UFRJ, pela UF e tal. E o mestrado ele vai começar a dar um reconhecimento institucional acadêmico para a UERJ, e hoje em dia a UERJ participa desse concerto de igual para igual, né? E isso é muito bom. Na época existia muito preconceito em relação à UERJ. Então é importante falar desse papel que o Ivo teve, né, de convocar esse seminário de pesquisa, e depois da institucionalização da Prociência e da DE como forma também de consolidar, né, a pesquisa e recrutar talentos, né, para a universidade. Porque uma coisa é quando você faz concurso para uma universidade, como eu fiz, e aí você assina um contrato de 10 horas, sendo 9 dentro de sala de aula. Outra coisa agora, você faz um concurso para dedicação exclusiva. É outra situação, né? Então, eu marcaria esses momentos assim de institucionalização importantes. A UERJ, hoje em dia, é por muitas razões considerada uma universidade politizada. De que forma você interpreta essa identidade institucional da UERJ? Você pode nos contar um pouco sobre a sua percepção dessa relação entre política e universidade, a partir da sua experiência como professor, e também levando em consideração a sua experiência nas outras universidades que você passou? Bem, vamos fazer uma distinção, então, entre politizado e político, né?
Eu acho ótimo que a UERJ, como qualquer universidade, seja politizado, que os alunos sejam politizados, que os professores sejam politizados, porque a política, afinal de contas, faz parte do dia a dia. E não adianta dizer, não gosto de política. Mentira, política é o dia, é todo dia, né? Faz parte da nossa vida. Então, eu acho que a UERJ é politizada, espero que ainda continue sendo, mas é uma universidade politizada. Mas eu queria fazer a diferença, uma separação entre política e politização. Tem uma coisa que eu acho que não é bom para a UERJ, que é a proximidade que a UERJ tem do governo do Estado. A proximidade que eu digo é o seguinte: eu fui da UF e daqui, ao mesmo tempo, trabalhei anos nos dois lugares. A UF, como todas as universidades federais, também é um lugar de política, elege reitor, também tem política em todo lugar. Mas o Brasília está longe, né? O Palácio Guanabara está aqui perto. Então, essa proximidade da universidade com o governo do Estado, e o governador, como a gente falou agora, antes, é chanceler da universidade. É um título honorífico, mas isso diz muito. Qualquer governador do Estado é chanceler da universidade. Eu não vejo isso. Isso para mim é ruim. Eu, por exemplo, quando eu fui representante do centro, do CESEP, Conselho Superior de Ensino e Pesquisa, fui representante do centro, do Conselho Superior de Ensino e Pesquisa, eu participava das reuniões lá com reitores, diretores, representantes. Eu ficava só dizendo para mim, meu Deus do céu, como será que é uma reunião no Palácio Guanabara? Porque aí você vê o jogo de interesses, muitas vezes mesquinhos, pessoais, de grupos que não pensam institucionalmente, mas, por exemplo, eu vivia recebendo telefonema de, olha, não sei o que, você está com um processo aí para relatar, não sei o que, enfim. E eu vi muitas pressões que a reitoria sofria vindas de fora, vindas de gente que era gente importante, enfim, próximo ao Palácio Guanabara. E tem uma coisa que vocês vivenciam, vocês lembram, porque vocês estão aqui há pouco tempo, mas agora, por exemplo, na última eleição para o governador, o que o Cláudio Castro fez com a UERJ? Ele transformou a UERJ num balcão de negócio para receber, para ganhar voto, para comprar voto. E eu ficava indignado, eu já estava aposentando, ficava indignado de ver no RJTV escândalo, a UERJ, não sei o quê, dinheiro da UERJ. E as pessoas ouvem isso nas suas casas, não sabem, acham que é a gente aqui que está roubando, que é a UERJ que está roubando, que isso aqui é uma falcatrua. E a gente sabe que não é assim. O governador, na verdade, ele se utilizou de canais aqui para distribuir dinheiro para paniguados, para comprar voto, mas aparecia a UERJ, a UERJ, a UERJ. Então, eu acho que esse lado, que eu digo que é muito próximo, que o Palácio Guanabara está ali, em Laranjeiras, e a gente está aqui no Maracanã, isso eu acho muito ruim. Eu não sei como resolver isso, não sei de que forma, mas esse lado da política, digamos assim, é muito ruim e não é saudável. Agora, a politização é outra coisa, né? É realmente os alunos, os professores, enfim, todo mundo participar das decisões e saber o que está acontecendo, se envolver na vida acadêmica, né? E na política brasileira. E como o senhor analisa o impacto da consolidação das políticas de cotas na cultura do departamento de história? Olha, isso é importante. A minha experiência nesse aspecto, digamos, de relações raciais nos Estados Unidos, foi uma experiência boa no sentido de descobrir o que é o racismo, porque eu sofri racismo lá. Essa história de descobrir que você não é branco, você é hispânico, e que você, na verdade, é colocado num gueto dos hispânicos, e que eu só tinha um amigo branco e um amigo preto lá,
porque, enfim, foi muito bom para mim, porque é um aprendizado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu ainda imbuído daquela ideia, né, da democracia racial do Gilberto Freire, quando eu voltei para o Brasil e estava no governo Fernando Henrique aquela história de afirmação, cotas e política afirmativa, eu, no primeiro momento, me coloquei contra isso, porque eu achava que a gente, no Brasil, a gente não tinha esse problema, digamos assim, e eu não queria viver numa sociedade como é, na sociedade americana, onde tudo é racializado. Tudo é racializado. Para você ter uma ideia do nível de exclusão que aquela sociedade fez, a sociedade americana, né, fez em relação aos negros, vou te dar um exemplo. Vou te dar primeiro um exemplo lá. Aqui no Brasil, quando você fala no telefone com uma pessoa, você não conhece essa pessoa, você vai saber se essa pessoa é homem ou mulher, se ela é jovem ou velha, se ela se tem uma educação formal ou não, mas você nunca vai saber se essa pessoa é branca ou preta, conversando no telefone. Nos Estados Unidos, quando você fala com uma pessoa no telefone, você identifica se a pessoa é branca ou preta, porque eles desenvolveram digamos, um sotaque, uma linguagem. Aliás, houve uma época que queriam até criar essa língua, né, separada do inglês. Não sei como é que chamava o nome, mas enfim. A gente não teve aqui o racismo, digamos, institucionalizado. Não houve. Há racismo, mas não foi segregação, né? E eu voltei de lá, então, com essa coisa assim, não, no Brasil não, eu acreditava mesmo da democracia racial, enfim. Não quero que o Brasil fique assim. Então, no primeiro momento, a minha reação foi, acho que não é uma boa essa história aqui. Mas houve, eu acho que eu fui aprendendo, e aí eu ia falar do segundo exemplo, do segundo episódio, que aconteceu comigo já no início dos anos 80. Na época não existia ainda, não circulava esse conceito de racismo estrutural, né? Mas quando começou a circular esse conceito, eu identifiquei que esse episódio no início dos anos 80 que aconteceu comigo foi um episódio de racismo estrutural. Uma prima que morava em Niterói, era professora da UF também, ela tinha uma questão com o advogado, um processo com o advogado, o escritório do advogado era no centro do Rio, na, na, na rua Senador Dantas. Eu morava em Santa Teresa ainda, e eu saindo da universidade, eu falei, ela tinha um documento para entregar para o advogado, eu me ofereci para entregar. Falei, Terezinha, eu vou para casa, eu passo, caminho para mim, eu passo no escritório do advogado e pego o bonde para Santa Teresa. Tá bom. Toco a campainha do escritório do advogado, atende a porta um homem negro, de terno. E eu me lembro de ficar surpreso porque o advogado era negro. Então, muito tempo depois, com esse conceito do racismo estrutural, eu identifiquei qual foi o meu sentimento. Aquilo foi uma manifestação de racismo estrutural. Sabe? Um advogado negro me surpreendeu. Então, eu acho que essa política de cotas e enfim, todo esse processo que a gente está vivendo no Brasil, de um tempo para cá, é muito positivo, muito importante, não só para a inclusão, para ampliar a democracia inclusiva de brancos, negros, enfim, LGBT, todo mundo, mas também para as pessoas aprenderem, os brancos, digamos assim, aprender, porque não tem essa, acho que é Djamila que fala isso, tem que aprender também não basta ser, como é que é a fala que ela fala? Não basta ser, exato, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então, eu acho que a política de cotas é fundamental, porque eu vejo, estou falando por mim, pela minha experiência, você tem que aprender não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E eu acho que a UERJ deu um excelente exemplo, foi a primeira universidade pública, né, a abrir
para abrir essa política de cotas, e agora está aí generalizada no país inteiro e estão discutindo, inclusive, política de cotas agora em concursos, né? Acho fundamental, acho muito importante, não só política de cotas é, raciais, mas política de cotas também LGBTQIA+, enfim, a todas as diversidades que a nossa sociedades contemporâneas têm, né? É fundamental, acho importantíssimo. Tá. Você gostaria de deixar algum comentário sobre as perspectivas do futuro da disciplina ou sobre o futuro? Bem, aí eu só posso esperar, né? Porque eu não posso adivinhar, mas eu espero que a UERJ, a disciplina, as universidades continuem melhorando, continuem acompanhando, né, digamos assim, as transformações que a gente está vivendo, e especialmente os desafios que nós estamos vivendo recentemente, né? Os desafios não só no Brasil, mas no mundo. Eu vejo que as coisas hoje estão muito diferentes da minha juventude, do meu período, enfim, mais produtivo como professor, pesquisador, etc. Mas eu sei que as coisas mudam, né? Mas eu não arriscaria dizer o que será o futuro, mas eu anseio, espero e desejo que ele seja melhor. É isso. Professor, mais uma vez eu reitero nossa gratidão. Foi um prazer recebê-lo, receber o tempo dessa entrevista. Obrigada. Eu também agradeço porque vocês, com essas perguntas, com esse convite e com essas perguntas, me fizeram repensar, não repensar, lembrar e repensar também toda a minha trajetória, né, e a minha vida praticamente, né, porque eu entrei aqui em 84, enfim, são quantos anos? 46, é isso? Fiz, eu não sei, enfim. 42? 42 anos, enfim, 42 anos. É uma vida. Então, também agradeço o convite, que foi uma oportunidade também de eu pensar sobre a minha história. Obrigado.